Oi, gente, bem-vindo ao canal Recomeços, bem-vindo ao canal de reflexão, o canal que a gente para um pouquinho para poder fazer uma reflexão. E hoje a nossa reflexão vai ser muito interessante. Tenho certeza que você vai gostar, que você vai se identificar e que você vai até se sentir familiarizada com este personagem que aparece na Bíblia. Um personagem que eu admiro muito, chamou a atenção de Jesus e que teve um reencontro. Teve um recomeço, sim. E se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem, chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-lhe, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, eu tenho certeza que você já ouviu falar de Zaqueu. Lembra da música? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti. Aquele louvor, é um louvor maravilhoso, que diz: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com toda a minha estrutura e sara todas as feridas. Essa música, ela fala deste capítulo, claro, de forma poética, musical, mas nós vamos ir um pouquinho mais fundo do que essa música. Vamos refletir nestes versículos que a palavra de Deus nos narra desse acontecimento tão maravilhoso, tão impactante, com este homem de pequena estatura, mas que fez um ato grandioso, um ato de humilhação. Ele se humilhou. Por quê? Porque ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, ele era um homem reconhecido por toda a multidão, mas isso não foi empecilho para que ele conhecesse Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Veja, nenhuma necessidade aparente. Ele não estava doente, ele não foi buscar a bênção para algum familiar, estava com fome, não é verdade? Porque era muito comum nessa multidão terem pessoas com essas necessidades. Fome, porque sabia que Jesus multiplicava pães. Havia também pessoas nessa multidão que estavam doentes e procuravam buscar a cura no Senhor Jesus, ou buscar a cura para seus filhos, seus parentes. Muitos queriam curas, queriam pão. Outros queriam pegar Jesus por alguma falha. Algumas pessoas que estavam ali simplesmente por estar perto de Jesus. E o Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele ficou curioso. Zaqueu, ele deve ter falado: eu tenho que conhecer essa pessoa que faz tudo isso.
queria conhecer Jesus e não viu nenhum obstáculo que o impedisse de realizar este desejo. Ele sendo um homem muito conhecido pela população, ele sendo um homem muito rico, não deixou que isso fosse empecilho. Pelo contrário, ele era pequenininho, ele era baixinho, né? Ele tinha pequena estatura, mas isso também não foi empecilho. A multidão atrapalhava com que Zaqueu chegasse perto de Jesus, mas ele teve uma ideia. Ele era um homem inteligente e determinado. E então ele saiu um pouco adiante, passou à frente da multidão, porque ele sabia que Jesus passaria por aquele lugar. Ele montou uma estratégia. Ele viu uma árvore e pensou: vou subir na árvore porque o mestre vai passar por aqui e eu vou poder vê-lo. E assim ele fez. E Jesus vinha com a multidão. E como o nosso Deus é perfeito, é maravilhoso, e Ele nos conhece, porque Ele sonda os nossos corações, Ele viu o que ninguém da população viu. Ele viu naquele coração de Zaqueu, homem pequeno, homem rico, reconhecido pela população, ele viu ali um homem que estava com o coração ardendo por conhecê-lo pessoalmente. De vencer todos aqueles empecilhos para poder observar e conhecer o Mestre. Quando olha para cima e diz: Zaqueu, desce, eu vou na sua casa hoje. Que coisa linda! Gente, imagina o coração de Zaqueu. Mesmo assim, nem todos se alegraram com este convite que Jesus fez a Zaqueu. Naquele momento, ele já falou: Senhor, se eu tenho pecado, se eu estou devendo alguém, eu vou me retratar, eu vou pagar, eu quero viver uma vida reta. Ele viu que Jesus era diferente e com certeza ali ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. O Espírito de Deus com certeza tocou naquele coração e ele reconheceu o Senhor e se arrependeu dos pecados dele. Muita gente que estava seguindo a Jesus não reconhecia em si próprio os seus pecados. Então eu amo essa história de Zaqueu, uma história verdadeira, uma história que mostra pra gente que o quanto Deus é amoroso, Deus não faz acepção de pessoas, só é o desejo do nosso coração. É simplesmente seguir a Jesus porque Ele faz milagres, porque Ele multiplica pães, ou porque nós almejamos estar na companhia do Senhor Jesus. Que seja realmente esse o nosso desejo, de ser uma pessoa que tem fome e sede da presença do Senhor. Claro que se você tiver alguma necessidade, você pode apresentar ao Senhor e Ele vai ouvir e vai fazer o melhor para a sua vida. Mas que seja o nosso desejo maior de estar junto ao Pai e de levar Jesus para a nossa casa, para que Ele seja o nosso melhor amigo, o nosso hóspede amado. Se você gostou dessa reflexão, eu peço para você que não esqueça de dar o seu like,